Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Amém? O texto da palavra do Senhor desta noite está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10. O tema da palavra do Senhor desta noite é o grande segredo, que é para o bem ou para o mal. Profeta Zacarias 4:10. E também as nossas saudações a todos aqueles que nos acompanham e acompanharão a mensagem da palavra pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Pai Celestial, está linda a sua palavra nesta noite, e que o Senhor esteja falando conosco esse fundamento importante, esse ensinamento da sua palavra a todos aqueles que vão receber esta mensagem em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Aquele que não fez ainda, se inscreva no meu canal no YouTube, acione o sininho de notificações e se de alguma maneira abençoa você, deixa o seu like aí e compartilhe a mensagem, edifique outras vidas. O grande segredo, para o bem ou para o mal. Esse texto na Bíblia da linguagem de hoje está assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Nós não vamos entrar tanto na linha profética, mas na revelação do que Deus está mostrando aqui. Após o cativeiro e destruição do luxuoso templo de Salomão, o povo de Judá estava desanimado. E a colocação do fundamento do segundo templo, nos dias do profeta Ageu, mais ou menos 520 a.C., ele não tinha motivação para isso. Isso além do templo ser bem menor e não ter todo o glamour daquele templo que foi construído por Salomão e que havia sido destruído pelos babilônicos. O prumo então na mão de Zorobabel, ele parecia insignificante para o povo, mas era um passo de fé e de gratidão que alegrava o Senhor. Mas o povo não se alegrou. A colocação do primeiro tijolo do templo, apesar de parecer sem muito valor, ela era tão importante quanto o último, porque numa construção, por exemplo, num muro, numa casa, o primeiro tijolo é o que começa, é o primeiro passo. A palavra despreza, o verbo desprezar, aibus, em hebraico, ele significa desprezar no sentido de não dar valor, de ter vergonha. Significa menosprezar, quer dizer, é não dar importância. Também significa considerar insignificante, quer dizer, uma coisa sem valor. Pensa numa coisa que você não dá valor nenhum, é isso. Ele fala de coisas pequenas, a palavra hebraica katone, quer dizer, coisas pequenas, sem importância, coisas insignificantes. O Jó precisava aprender algumas coisas. O Jó passou por um tempo de provação muito grande. Nenhum ser humano jamais vivenciou o que ele viveu. E diante de tanta questão que ele fez, ele levanta 18 porquês. Deus então pega o Jó e leva ele de carona e começa a lhe mostrar a criação. E no capítulo 40, no versículo 15, entre tantas coisas que Deus está mostrando para ele, algumas traduções colocam hipopótamo, mas na verdade não é hipopótamo. O hebraico aí deveria ser mantido, né? É Behemoth, que Behemoth é um dinossauro, né? Um diplodocus, um brachiosauro. Então Deus o leva para ver as coisas grandes, para fazer um comparativo na vida dele. Depois ele mostra pouco à frente, algumas traduções colocam como crocodilo, que também está errado, é Leviatã. Leviatã, que é também símbolo de um dragão, é também um dinossauro aquático, porque ele é aquático, marinho, né? Seria aí o plesiosauro. Então Deus, ele, até aquele momento, como Jó era um homem
íntegro e reto diante de Deus, ele ficou meio arrogante. E Deus então mostra a ele que aquele monte de pergunta que ele fez, por ele ter se tornado muito questionador, Deus não vai responder por que ele estava sofrendo, porque era um conflito com Satanás. Mas apenas Deus pergunta para ele se Jó era eterno, se ele era grande, se ele era poderoso, se ele era sábio e era perfeito como Deus. Aí então Jó, e ele fala que se não fosse, seria melhor Jó ficar calado. E aí o Jó responde, ele diz assim, no 43:5: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez que falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. Afinal de contas, qual é o segredo? Para o bem ou para o mal? A resposta é não ver Deus nas pequenas coisas, nos pequenos milagres. É não agradecer a Deus pelas pequenas coisas recebidas. Onde está o segredo nisso? Resposta é saber que isso pode destruir a sua fé, destruir a sua comunhão com Deus e fazer de você uma pessoa cheia de raiz de amargura, ou isso pode fazer a diferença na sua vida, Deus tendo prazer na sua vida. É a palavra de Deus que nos ensina, e nós vamos então aprofundar na palavra. Então veja bem, qual o valor que você dá quando você está andando ou correndo? Eu estava vendo um comentário de que os cientistas americanos, mesmo com os computadores de hoje, eles não conseguiram ainda determinar, quando você anda, para você dar um passo, você equilibra num lugar, numa perna, e assim vai. Não conseguiram explicar como que acontece esse equilíbrio em apenas um pé. Imagina quando está correndo. Então é uma coisa que a gente não dá valor. Quem dá valor nisso? Você faz isso todos os dias e não dá valor algum. Que valor você vê? Como que você vê Deus nisso? Agora pergunta para uma pessoa tetraplégica que está na cadeira de rodas, qual é o valor de andar e de correr? Qual é o valor que você dá para contemplar as flores, os pássaros, o nascer do sol, quem levanta cedo, o pôr do sol, o luar, a chuva, os rios? Nenhum. A nossa vida é tão corrida que não dá para perder tempo com essas bobagens, não é? A gente fica vendo pelo celular. A gente não vê a bondade de Deus em nada disso. Agora pergunta para um cego, alguém que perdeu a visão, qual é o valor que ele dá? Vocês estão conseguindo entender? Porque eu estou começando a mostrar. Qual o valor que você dá para levantar da cama todos os dias, mesmo com sono, reclamando? Você vai trabalhar, vai estudar, vai para a academia, vai fazer fazer uma caminhada? Nenhum. A gente faz isso todos os dias e não dá valor algum e não vê Deus nisso, e por isso a gente não sabe agradecer a Deus. Agora pergunta para uma pessoa acamada que não poderá mais sair da cama, qual é o valor que ela dá para andar, para se levantar daquela cama? E qual é o problema? Você poderá perguntar. Você vai se acostumando. Você não vê Deus nos pequenos milagres, nas pequenas coisas que estão acontecendo na sua vida. Você perdeu a capacidade, isso nós perdemos, de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Você esperava um paciente, um serviço, uma venda, um negócio que ia te render R$500, apareceu um de 20. Você não dá valor. Você se revolta até porque você estava contando com vários. E pouco a pouco, não acontecem grandes milagres na sua vida. Então vai nascendo uma raiz de amargura no coração que vai destruindo a fé. E a primeira coisa, o primeiro sinal de que a raiz da amargura ela está já fazendo efeito, a gente perde o prazer de estar no culto com a congregação. Quando isso começou a acontecer, você já tem raiz de amargura. Não sabe. Está diagnosticado, mas não sabe. Foi isso que aconteceu com Esaú. Hebreus 12, 15, 17 diz assim:
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú não chegou nesse ponto de trocar o seu direito de primogenitura por um prato de um afrodisíaco, uma espécie de Viagra da época, da noite para o dia. Isso foi sendo construído no dia a dia. Quantos cristãos estão afastados da sua congregação e nem percebem a situação do seu coração, a verdadeira? Esaú não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Esse texto está em Gênesis 27:38, que diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou, mas não conseguiu. Quantas pessoas que se dizem cristãos, mas estão com o coração cheio de raiz de amargura, porque não recebem um grande milagre, uma grande bênção, estão buscando e não receberam ainda, oram pouco leem a Bíblia, se é que fazem isso, passa o tempo todo, quando tem, numa oração amarga, reclamante diante do Senhor. Não conseguem ver o poder de Deus em pequenos milagres, em pequenos acontecimentos, em coisas mínimas. Recebem, são bênçãos, por ser pequeno ele não observa. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Muitos trocaram o culto de domingo, ou vão passear, vão dormir, vão assistir televisão, vão ficar no celular, vão lá ficar vendo, né, o seu político favorito. Foi essa atitude que Deus reprovou no povo de Judá aqui. Deus amorosamente ensina a Jó como ele realiza as coisas, e Jó viu a grandiosidade do Senhor, e mesmo sendo assim, ele preferiu ficar quieto. É como se Deus dissesse: assim diz o Senhor hoje, ensinando: filho, filha, veja o meu poder nas coisas que coloquei na sua vida, aprecie com alegria no coração, e depois renda os louvores a meu nome. Olhe cada coisa que ele recebeu, que você recebeu. Quantas coisas nós estamos desenvolvendo como Israel, aquela geração que foi reprovada, um coração de reclamação, murmurante e de ingratidão. Você não seria quem é hoje sem as coisas que deram errado na sua vida. A escola de Deus funciona assim: Deus, você trabalha pelos seus propósitos, agora Deus trabalha pelos propósitos de Deus. E enquanto a gente não conseguir conciliar as duas coisas, as coisas vão sobrecarregar a nossa vida. As coisas não acontecem em nossa vida sem um motivo especial, goste você ou não. Deus nos protege, nos preserva, trata o nosso caráter e nos prepara para o propósito final. Ele não deixa as coisas intervir. O exemplo de Davi: a Arca da Aliança, ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, que era um levita. E Deus abençoou a casa do Obed-Edom, a vida dele e toda a família dele. Todo mundo foi abençoado. E isso então chegou aos ouvidos do rei. Então avisaram Davi, segundo Samuel 6,12, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Agora Davi aprendeu. Anteriormente, o que tinha acontecido? Ele fez de qualquer jeito, o Uzá foi pôr a mão na arca que ia cair e morreu, né? Porque o Uzá não era levita, e não era daquela forma. Agora o Obed-Edom, como é levita, ele fez as coisas certinho. Naturalmente, Davi fez a lição de casa, aprendeu, e a arca está vindo de volta como tem que ser vindo. O Davi, ele dá muito valor a isso e demonstra alegria. O rei ficou agradecidíssimo a Deus. Está lá em 2 Samuel 6, do 13 ao 15, está assim: sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho.
Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então o que aconteceu? O Davi, que de novo ele quebra o protocolo. Ele tira as vestes imperial do rei e as vestes reais e coloca uma estola de sacerdote. Bom, ele já tinha feito uma, porque quando ele estava fugindo de Saul e estava com fome, ele pega o pão da preposição. A gente vai estudar isso no discipulado, que só o sacerdote mexia. Ele já fez isso. Agora ele está, essa estola sacerdotal poderia ser comparada a um calção, só que ela não tinha costura embaixo. Então vocês imaginam o rei, a hora que ele começou a pular e dançar, porque ele estava feliz, ele deu valor àquele ato, ele valorizou aquilo. Então as coxas dele apareceram. A mulher dele, quando viu aquilo, o coração já estava amargurado, ela não se alegrou com Davi, ela não sentiu alegria de ver a arca, ela esqueceu tudo aquilo. Ela olhou a cena, o rei com uma roupa que não era dele, então ela vai e despreza o marido. É o problema, o desprezo. Segundo Samuel 6,16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então quando nós desprezamos as pequenas coisas, as coisas que a gente vê Deus fazendo, o que aconteceu com ela, com essa amargura? No capítulo 6, versículo 23 de 2 Samuel está escrito assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Ela ficou estéril. Essa é a questão. Judas Iscariotes. Jesus foi visitar Lázaro após ressuscitá-lo dos mortos. Lázaro, Marta e Maria. Então Maria pega 340 gramas de nardo puro. Nardo é uma planta perfumada do leste da Índia, e o óleo extraído dela, que era usado como perfume no Oriente. Ela era muito cara. E está escrito assim lá em João capítulo 12, versículos 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Devia ser interessante todo mundo olhando, o sujeito estava morto, enterrado 4 dias, agora está comendo. Então Maria, tomando a rátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu aos pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O nardo era uma planta que perfumava muito, era um perfume desses top. 340 gramas equivalia isso aqui, dá 300 dias de trabalho. Imagina 300 dias do seu salário, se é que pagava isso. O Judas Iscariotes, que era avarento, quer dizer, todo mundo que é avarento tem raiz de amargura no coração, logo se manifesta, está lá, capítulo 12 de João 4 e 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Então ele sentiu, né? Você vê que esse problema de ladrão até Jesus enfrentou, né? É complicado isso. E Jesus logo o corrige e diz, versículo 7 e 8: disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Que dificuldade de se entender isso. E o que aconteceu com Judas Iscariotes? João 13, 26, 27. Jesus respondeu: é aquele em que eu der o bocado molhado. Perguntaram quem que é que ia traí-lo. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Jesus não gostava de enrolação. Você já vai trair? Trai de uma vez. Qual foi o fim de Judas? Está lá em Mateus 27, 3, 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo, se vira. E ele, atirando
para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Esse foi o final de um coração cheio de amargura. Então tudo depende de como os seus olhos veem as coisas. Jesus fala em Mateus 6, 22, 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então comece a treinar os seus olhos e veja as coisas que Deus tem te proporcionado. Veja o poder de Deus nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Aprenda a treinar todo o seu ser, a sua mente, o seu coração, a sua boca, a ser grata a Deus. Seja agradecido pela comida que tem. Se não tem a mistura que você queria hoje, que era uma carne assada, agradeça a Deus pelo que Ele te deu. De repente foi uma abobrinha refogada, agradeça. Quantas pessoas começam a ingratidão já na mesa? Não deixe que a raiz de amargura faça brotar a ingratidão no seu coração, porque quando nós somos ingratos para com Deus. Agradeça as pessoas que te ajudem, mesmo que seja uma ajuda pequena. Veja o poder de Deus que colocou em seu caminho aquela pessoa. Demonstre isso. Esse é o grande segredo da vida, o grande segredo da palavra de Deus, quando se refere às pequenas coisas, para o bem ou para o mal. Dar valor e louvar a Deus pelos pequenos milagres. Eu falo as pequenas coisas, eu chamo de pequenos milagres de Deus, porque Ele concede aquilo para você. Se os teus olhos forem maus, você será uma pessoa amarga, com raiz de amargura no coração, vai viver sempre reclamando, não consegue agradecer a Deus por nada, vai abandonar a congregação e tudo se tornará enfadonho. Mas se os teus olhos forem bons, você será uma pessoa agradecida, vai agradecer a Deus, vai agradecer as pessoas, desde um sorriso de uma criança ou de um idoso, qualquer coisa, é você quem decide. Prestem atenção, esse testemunho ele é verdadeiro, ele é um fato real. Presta bem atenção, e eu vou falar devagar. Um dia, um rapaz pobre, ele vendia mercadorias de porta em porta, que nem faz aí as vendedoras de Avon. Para pagar os seus estudos. Ele estava com muita fome, e só lhe restava uma pequena moeda de dólar no seu bolso. Então ele decidiu que ao invés de tentar vender, porque estava difícil, ele iria pedir comida na próxima casa. Porém os seus nervos o traíram. Quando abre a porta da casa, que ele bate palma, sai uma bela moça, uma moça linda. Em vez de comida, ele pediu um copo de água. Mas a moça, ela percebeu que o rapaz estava com fome. Ela foi lá e o que ela tinha? Ela deu um copo de leite, um grande copo de leite. Então ele bebeu devagar, para saciar, que aquilo para ele foi... E depois ele perguntou, como se tivesse dinheiro para pagar: quanto lhe devo, moça? Não me deve nada, respondeu ela. E ela continua: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. E ele disse: então eu te agradeço de coração. Quando Howard Kelly saiu daquela casa, era o nome do rapaz, ele não apenas se sentiu mais forte fisicamente, mas a sua fé em Deus, ela foi renovada. E até a fé nas pessoas, a fé nos homens. Ele viu que existiam pessoas boas. Ele já tinha decidido que ele ia abandonar os estudos, devido às dificuldades financeiras que ele enfrentava, a família dele. Mas aquele gesto de bondade daquela moça o fortaleceu e ele decidiu que ia continuar estudando. Muitos anos se passaram e essa jovem mulher, que já não era tão jovem assim, ela ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam perplexos, não sabiam o que fazer com a doença dela. Então eles finalmente enviam essa mulher para uma cidade maior nos Estados Unidos, para especialistas, porque a doença dela era uma doença rara. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas dos Estados Unidos naquela época.
na área, e um dos fundadores da famosa Universidade de Pesquisa Médica John Hopkins. Volta e meia está colocando aí as coisas de Covid, eles são muito bons nisso. Então ele foi chamado para atender essa mulher. Quando ele escuta o nome do povoado, de onde essa mulher veio, uma estranha luz encheu os olhos dele. E de pronto ele foi lá ver a paciente. Ele reconheceu aquela mulher imediatamente. E ele se determinou então a fazer o melhor para salvar a vida dela, passando a se dedicar pessoalmente no caso dela. Mas ele, contudo, ele não falou no primeiro encontro que eles tiveram quem era ele. E a moça não o reconheceu. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela doença, aquela enfermidade grave. E a moça então, esse Dr. Kelly, então ele solicita para a administração do hospital, pede a conta do hospital, né? Lá não tem SUS. Ele faz uma anotação e manda entregar para ela. Após ela receber a alta, ela estava com medo de abrir e ver a conta. Pelo tempo que ela ficou, tudo que for usar, ela estava com medo. Porque ela imaginava que ela iria passar o resto da vida dela para pagar aquele tratamento tão caro e demorado. Então, finalmente, ela cria coragem. Ela abriu a fatura. E o coração dela se encheu de alegria com essas palavras: totalmente pago. Há muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Howard Kelly. Então ela se lembrou que ele era aquele homem, aquele jovem faminto que bateu ali na porta, e ela deu o que ela tinha, que era o copo de leite. Ela deu valor àquele pequeno milagre de Deus, e ele também. Lágrimas de alegria inundaram assim os olhos dela, né? Enquanto o coração dela fazia essa oração a Deus. Obrigado, Deus, porque o seu amor se espalhou amplamente através dos corações e mãos humanas. Ela viu a mão de Deus, o poder de Deus na mão daquele médico. Aprenda a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, porque um dia o grande milagre vai bater na porta da sua casa. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, então, isso inclui as coisas pequeninas, que quase ninguém percebe. Não permita que a raiz de amargura, ela contamine o teu coração e destrua a sua fé, como aconteceu com Esaú e Judas. Ainda que Judas também tinha questões políticas, mas enfim. Paulo e Silas estavam na cadeia e foram açoitados e não conseguiam dormir de dor. O que fizeram? Quando a gente vê a mão de Deus. Atos 16, 25, 26 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles faziam o quê? Eles oravam e cantavam hinos, louvores ao Senhor. Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 hebreus do tempo de Daniel, estavam sem liberdade de culto e foram obrigados a adorar uma imagem. Está lá em Daniel 3, 17 e 18. Nabucodonosor chega para eles e intima. De vez em quando Deus levanta homens assim, que obriga o povo de Deus a se prostrar diante das suas criações. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, disseram eles, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Há um acréscimo, ele não é inspirado, mas tem um acréscimo apócrifo no texto de Daniel, não existe, por isso que não tem nem texto hebraico, em que ele diz, ele acrescenta essa oração, acredito que não vai prejudicar ninguém. Versículos 24 e 27 eles acrescentam assim: mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias em pé, porque era Azarias, Ananias e Misael, e passaram lá, tiveram que usar o nome babilônico, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Azarias em pé orava assim:
abrindo a boca em meio ao fogo nesses termos: bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, tu és digno de louvor, e o teu nome é glorificado eternamente, porque és justo em tudo o que nos fizeste. Tudo o que nos fizeste, inclusive isso. E todas as tuas obras são verdadeiras, reto os teus caminhos, e verdade todos os teus julgamentos. Uma bela oração. Comece a ver Deus nos milagres pequenos da sua vida, nas coisas pequenas. Agradeça a Deus por cada uma delas que você recebeu. Esse é o grande segredo. Para o bem, você agradecendo, criando um coração de gratidão. Para o mal, raiz de amargura, sendo ingrato. Em Nazaré, onde foi criado, Jesus encontrou um povo cujo coração incrédulo não o permitiu fazer muitos milagres. Marcos registra isso no capítulo 6, versículos 4 a 6. Vemos assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esse tipo de coração é o tipo do coração do faraó do Egito, lá nos tempos de Moisés, que mesmo vendo a mão de Deus agir com aquelas pragas, ele continuava endurecendo. A gente lê lá em Êxodo 9, 33, 35, versículos escolhidos aqui. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Então cessou a praga. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E disse que o Senhor endureceu o coração de Moisés, de Faraó, né? Êxodo 10, 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece o concreto e o barro. Então é a natureza rebelde de um coração cheio de amargura que faz a diferença. Se o coração é amargo, quanto mais ele escuta a mensagem, quanto mais ele escuta a palavra, mais ele endurece. Mas se é um coração de natureza que está sendo tratado por Deus, ele se derrete da presença do Senhor. Comece a ver a mão de Deus nas pequenas coisas que acontecem na sua vida, e agradeça a Deus por todas elas. É pouco hoje? Agradeça a Deus. Hoje não tem tudo que você queria? Agradeça a Deus. Provavelmente hoje as coisas não estão como você queria ou como tem orado a Deus. Os seus sonhos talvez não foram realizados. O seu salário, a receita que você precisa no final do mês, ainda são pequenos e modestos. Dê valor a cada um deles. Levante as mãos aos céus e agradeça ao Senhor, como Paulo fala em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida, sem ira, nem briga, com confusão, mas agradeça a Deus. Tudo acontecerá no tempo determinado por Deus. As bênçãos, elas são materiais, elas não podem impedir as bênçãos espirituais. O propósito de Deus é a nossa bênção espiritual. Na terceira epístola de João, o apóstolo escreve, capítulo 1, versículo 2, assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, prospere a tua alma espiritualmente, cresça espiritualmente, porque o Senhor vai lhe enriquecer materialmente, vai lhe trazer bênçãos. Mas aprenda a ser grato. Tudo isso, meus irmãos, tem um propósito. Nesses tempos difíceis, quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, de muita gente, nós vemos que todos os acontecimentos do mundo, eles de alguma maneira eles estão sendo trabalhados para gerar algo, preparar uma geração. Tem dois eventos que vão mudar a história do planeta Terra. A inteligência dos Estados Unidos, quando ela avisou a Rússia, ela avisou que a Rússia invadiria a Ucrânia, os ucranianos não deram valor. Veja no que deu. Agora a mesma inteligência avisa
que a China comunista vai invadir Taiwan até 2024. Taiwan já apelou para os Estados Unidos, que prometeram defendê-la. Os Estados Unidos é o país que preside a OTAN. Quer dizer, se ele entrar, os demais vão ter que entrar também. Assim como China e Rússia, têm sido levantados líderes, que a gente vê toda essa belicosidade em pleno século XXI, as pessoas que falavam tantas coisas maravilhosas estão indo ao contrário. A gente não está entendendo, a gente pensa só em casos políticos. A gente vê no Brasil, como a gente veja as discussões na internet, dessa censura que está acontecendo, nem no regime militar eu vi isso. E eu trabalhei em jornal, e eu tinha uma coluna que poderia, as pessoas brincavam comigo, você ainda vai ser preso. E nunca fui. Mas o que acontece? Agora nós estamos num tempo em que essa geração, ela tem que ser preparada. E uma das coisas que precisa ser arrancada delas são fundamentos da palavra de Deus. Você pode ser evangélico, você pode ser crente, você pode ser católico, você pode ser o que você for. Mas a única exigência é que essa geração, ela não tenha fundamentos bíblicos na sua vida. Não é o título que você vai usar. Você pode ser pastor, ter título de pastor, de apóstolo, de padre, do que você for. O que tem que ser arrancado de você são os fundamentos apostólicos, os fundamentos de Jesus Cristo. É isso que tem que ser arrancado. Então, cada vez mais, estão sendo levantados, e vai acontecer assim. As nações vão ter homens cada vez mais, instrumentos, os principados trabalham para isso. A corrupção que entra na sociedade tem que chegar na igreja. Corrupção financeira, política, de poder, de toda forma em que se distorça a palavra de Deus. Novas traduções, tudo vão sendo feito tirando o ensinamento puro da palavra de Deus. A gente olha a guerra que está nos nossos olhos, não é invisível. Se você olhar, olha o quadro que está na América Latina, a gente vê a miséria que está lá, a gente olha só o lado político, a gente não vê a questão espiritual. E aqui no Brasil, Astaroth e Moloque lutam para assumir o comando, de todas as formas. Qual a vantagem que eles têm? A igreja está dividida, primeiro. Segundo, é uma igreja que ora pouco, é uma igreja fraca de oração, é uma igreja que não tem clamor, é um grupo pequeno. Quando um grupo ora, o outro não quer orar junto. Quando esse um resolve orar, aí o outro também não ora junto. É isso que está acontecendo. Mas veja bem, não importa. Nós não sabemos qual é a vontade do Senhor para o Brasil nesse momento, nessa guerra espiritual que está acontecendo. O que o Senhor vai permitir? Será eleito presidente do Brasil o homem que Deus quer para o fim que ele já determinou. Queira você ou não, goste de você ou não. Mas não se engane, não é por causa do seu candidato, não é por causa das suas promessas, é um contexto profético, porque cada nação vai ter um papel fundamental na preparação da mente dessa geração para receber o anticristo. Então assim, a geração gerando outra, é de pai para filho, porque se pegar os pais, a mente já está preparada para eles. Se pegar os filhos, também estará preparada. Olha que essa juventude que nós temos hoje é uma juventude descomprometida com a palavra de Deus. Eu estou falando de filho de crentes, filho de pastores, filhos de pessoas que são cristãs. Você vê envolvidos com coisas contrárias à palavra de Deus. Você vê jovens hoje de 40 anos para baixo, os fundamentos, os homens que são os ídolos deles, ídolos mesmo, são homens que são verdadeiramente uma aberração de iniquidade contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas isso tem que acontecer, é inevitável. A ascensão do mal, a ascensão de tudo aquilo que avilta, de tudo aquilo que ultraja o nome do Senhor. Então a destruição das coisas mais puras da palavra do Senhor, a própria palavra do Senhor está sendo colocada em xeque. Basta dizer que grande parte do cristianismo hoje não aceita mais o Antigo Testamento. Vocês acham que vem isso de onde? Que isso é a revelação do Espírito Santo, meus irmãos? Não, isso são os principados, são as potestades, os governadores deste mundo tenebroso, e são as forças espirituais do mal trabalhando.
Está escrito assim, Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também, então, é permitido a ele que peleje contra os santos, o que ficar de bom aqui, e os vencesse. E os vencesse, não vai perder. Deu-se-lhe, lá de cima, ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer queira ou quer não, as nações vão se render. E aí a diferença é o cristão. Cada vez mais nós vamos ser colocados contra a parede. Assim como muitos dos nossos irmãos hoje estão morrendo por causa de Cristo, você vai ter que escolher, não tem jeito. O cenário dessa turbulência mundial está sendo montado, porque o tempo em que o anticristo será revelado será como aquele que pretende resolver os problemas do mundo. E isso está se aproximando. O que diz Paulo em Tessalonicenses 5:3? Quando andarem dizendo paz e segurança. Quando se diz paz, tem que acabar a guerra. E segurança? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Assim, com tanta gente caída no pecado, na falta de fé, envolvido com política corrupta, com poder, nas iniquidades que o dinheiro permite, em guerras, pestes, ódio, no abandono da sua congregação, sem nenhum aviso, sem sinal, porque não tem, sem nenhuma profecia. Jesus disse em Lucas 18:8, primeiro, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A terra estará corrompida, como nos dias de Noé. E ele fala mais, como Sodoma e Gomorra, sodomia. E mais, está chegando a hora da igreja pura, que ainda vive por Cristo, para Cristo e com Cristo. Ela vai ser retirada da terra. Ela vai ser separada dessa igreja que está envolvida com política mundana, cheia de paganismo, de feitiçaria, de idolatria e de todo tipo de pecado contra Deus. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse em Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está chegando a hora. Jesus disse em Mateus 25:6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Que horas está marcando o relógio de Deus? Porque ele fala meia-noite. Que horas são agora? Então existem dois grupos, e você faz parte de um deles. Existem dois grupos. Jesus fala em Lucas 17:34-36: digo-vos naquela noite que dois estarão numa cama. Um será tomado, grupo 1. O outro será deixado, grupo 2. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada, grupo 1. E outra será deixada, grupo 2. Dois estarão no campo. Um será tomado, grupo 1. E o outro será deixado, grupo 2. Então assim, se você não escolher um lado, você já está de um lado. Você já está. O lado 1 é desses que estarão com o Senhor Jesus. O lado 2 é o que vai ficar aqui para aquilo que ainda resta. Ainda há muita coisa. Isso que nós estamos vendo, Jesus disse que quando acontecessem tantas coisas, seria o princípio das coisas. Então a gente nem no princípio está, porque não está acontecendo tudo. O que importa é que os acontecimentos que estão se sucedendo, eles têm a permissão do Todo-Poderoso. O plano segue conforme o Pai projetou. E mesmo ninguém acreditando mais, o começo de tudo, a hora que estiver pronto, vai se cumprir essa aqui, ó. E é essa que eu aguardo com todo o meu ser. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Porquanto o Senhor mesmo, quer dizer, o próprio Jesus, dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, a trombeta vai tocar, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos,
Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então se consola, meu irmão, porque nós ainda temos tempos ruins para ver pela frente. Eu não falo tempos ruins financeiro, eu falo tempos ruins de fé, de fidelidade ao Senhor, de pureza. Enquanto o mundo se prepara, o cenário está preparado, um grande ator está para entrar em cena. Não chegou a hora dele ainda, mas antes dele está chegando uma hora, a hora do Senhor Jesus começar a trabalhar com sua noiva. Então, existem dois grupos na terra, um será arrebatado, o outro fica. Você faz parte de um deles, eu também. Então, que a mensagem do Senhor lhe ensine a ser grato todos os dias, porque uma das coisas que está fazendo com que as pessoas abandonem os princípios do Senhor se chama raiz de amargura. É verdadeiro, é um veneno, é uma droga na vida espiritual. Tem pessoas que são drogadas com as drogas químicas, e tem pessoas que são drogadas com raiz de amargura. Tem muito cristão que está dependente, drogado, viciado em raiz de amargura. É só ver como que reclama da vida, reclama de tudo. Pai Celestial, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço. E que o teu povo, Senhor, ao receber essa mensagem, aprenda a te agradecer, porque nós cremos que está chegando a hora, o momento, Senhor, do encontro contigo. De uma forma ou de outra, como mortos ressuscitando, ou como vivos transformados. Mas enfim, que teu Espírito Santo ensine o teu povo, ensine aqueles que te amam de verdade a ser gratos. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.